Ótimo. Vamos começar então com a oração. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, quando do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Cristo, Rei nosso, venha a nós o vosso reino. Virgem Prudentíssima Maria, Mãe da Igreja, rogai por nós. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Então, prazer estar aqui com vocês. Eu sou o Padre Danilo Stradiotto, eu sou encarregado da promoção vocacional no território do Brasil, né, dos Legionários de Cristo, da rama sacerdotal, né, do ramo sacerdotal do Movimento Reino Christi. Então, esse é o meu trabalho. Então, eu me dediquei mais a esse tema ultimamente, né, esse tema do discernimento, das vocações. Então, imaginemos que na vida espiritual tem muitos temas, né? Por exemplo, eu era da área de informática antes de entrar no seminário. Então, na informática, você pode escolher muitas coisas. Você pode escolher ser um programador. Eu trabalhava com banco de dados. Você pode escolher trabalhar com hardware. Você pode escolher trabalhar com mil coisas, né? Por exemplo, acho que a Marina é advogada, não é? A advocacia também, direito criminal, direito penal, direito civil, direito não sei o quê. Tem muitas ramas, não tem? Ramos, né? A senhora Lindalva é médica, não é? Então, oftalmologia, não sei, cardiologia, ortopedia. Então, tem muitos, né? São ciências que são tão amplas que se ramificam muito, né? Então, a ciência da vida espiritual também se ramifica bastante, porque a vida espiritual é muito ampla. Então, na vida espiritual, nós podemos falar, se especializar em Bíblia, se especializar, não sei, agora tem teologia do corpo, também posso me especializar em direito canônico, em muitas coisas, né? Muitos, em história da igreja, em espiritualidade. Então, um desses temas que eu também comecei a me especializar agora é a questão do discernimento. Não sou nenhum mestre, nenhum doutor, mas estou começando a estudar um pouquinho mais. E vou compartilhar algumas reflexões com vocês muito simples, muito simples. A gente poderia aprofundar mais nesse tema, mas, sendo uma palestra assim, introdutória, vamos ser bem simples, bem básicos, tá? Então, a questão da vocação. Em primeiro lugar, quando se planteia uma vocação, é muito importante ter a noção do fim, a finalidade da vida. De fato, a semana passada, na liturgia, né, quem foi na missa da semana, se falava muito disso, o fim dos tempos, da finalidade. Fim tem essas duas coisas. Nas nossas línguas, essa palavra tem esse significado, né? Fim em português, fim em espanhol, fim em italiano, fim em francês, em inglês. Eles pegam das línguas raízes, né? Que é o latim, finis, 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 e do grego, né? Telos, que significa também o fim, né? E fim tem esses dois significados, aquilo que vem por último, mas também o fim, como seja a finalidade, o objetivo, a meta, né? Então, qual é a meta, né, da nossa vida? O que nós estamos fazendo aqui? Eu vou até colocar no chatzinho de vocês, mas eu digo aqui agora a frase, né? É a descrição, né, que Jesus faz da meta da nossa vida, né? Tá em João, eu coloquei o primeiro ainda, mas está errado, é João 17, capítulo 17, versículo 3. A vida eterna consiste nisso, que conheçam a Ti, um só Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo que enviaste. Então, a meta nossa é chegar no céu. Um dia estar com Jesus Cristo, um dia estar com Nossa Senhora, contemplando a Santíssima Trindade, né? Jesus, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E aí está toda a eternidade. Então, o nosso problema, muitas vezes, é que nós vivemos como se nunca fôssemos morrer, né? Então, nós pensamos que a vida nesse mundo aqui é para sempre. E nós esquecemos que a meta é o céu. Então, sempre num planteamento vocacional, é importante ter isso. Que a meta é o céu, né? Nós não vamos estar aqui nesse mundo para sempre, ok? Então, a vocação, o que é?
a vocação é esse chamado, é esse caminho pelo qual eu chego ao céu. Então, aí já tem um primeiro planteamento bastante interessante que muitas vezes a gente esquece. Que a gente fica, quais são os meus dons, o que eu gosto, o que eu quero, né? E a gente esquece disso, que a vocação é o caminho para o céu. Ok? Tinha não sei para quem estudou filosofia, os pensadores, tá? Um pensador bastante famoso na antiguidade, né? Até hoje, muito famoso, Aristóteles. Ele falava, né, que o fim meio que define o começo, né? O fim e o começo estão muito interligados, né? Então, aquilo que uma coisa é, geralmente tem uma relação para o que ela é, né? Então, isso vai muito de encontro com a vocação, né? Então, o que eu sou, o que eu quero ser, a minha vocação, tem essa relação para aquilo que eu devo ser, assim, para aquilo que aonde eu devo chegar, que é o céu, né? Então, a nossa vocação, se a gente pegar um primeiro elemento, a vocação universal, ou seja, a vocação de todos nós, a vocação minha como sacerdote, a vocação de vocês como leigas e tal, é a vocação à santidade. Isso foi um pouco esquecido na igreja, né? Em alguns momentos, né? O Concílio Vaticano II voltou a trazer essa visão, né? De que todos nós somos chamados, sobretudo na Lumen Gentium, né? Constituição dogmática, todos nós somos chamados à santidade, como Jesus disse no Sermão das Bem-aventuranças, no Sermão da Montanha. Ele disse, Mateus capítulo 5, versículo 48, sede perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. Também São Paulo diz na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3, essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Outra citação aqui da Bíblia também, só para que a gente veja como a Bíblia fala isso em muitas partes, na primeira carta de São Pedro, capítulo 1, versículos 15 e 16, a exemplo da santidade daquele que vos chamou, sede também vós santos em todas as vossas ações, pois está escrito, sede santos porque eu sou santo. Então, São Pedro está citando aqui o livro do Levítico. Sede santos porque eu sou santo. Eu, sim, eu sou santo. Então, vós também deveis ser santos. Ok? Então, bem. Então, já vimos duas coisas, né? Vamos construindo. Em primeiro lugar, o céu, né? A nossa meta é o céu. Então, em segundo lugar, vocação universal, a santidade, né? Eu quero chegar ao céu. Então, a minha vocação, a vocação geral de todos nós, é ser santo. Tá? Então, a gente vai ficando mais específico. Agora está muito geral ainda, né? Mas a gente vai descendo, vai descendo. Ok? Então, aí já entra a questão da vocação e o discernimento. Né? Vocação, como vocês muito bem já sabem, vem do latim vocare. Vocare, chamar, é um chamado. Discernir vem também do latim discernere, que é distinguir uma coisa da outra. Então, a gente sabe também que esse é o significado nas nossas línguas, né? Discernir. Eu vou discernir, não sei, uma cor da outra. Né? Se eu tenho que discernir um amarelo do verde, pois é fácil. Talvez se alguma pessoa é daltônica, fica mais difícil, né? A pessoa tem um problema, né, para distinguir as cores. Nós temos a nossa oftalmologista aqui, ela poderia explicar, né, toda a questão do espectro, né, de cores aí e tal, né? Mas, então, distinguir é isso, é ver uma coisa diferente da outra. Né? Então, quando nós colocamos as duas frases, essas palavras juntas, discernimento vocacional, de vocações, é descobrir qual é o meu chamado. Porque a palavra discernimento, eu posso usar ela na parte espiritual também com outros significados, né? Discernimento de espíritos, né? Como fala Inácio de Loyola, que é discernir as moções internas que eu sinto, para saber se ela vem de Deus, se ela vem de mim mesmo, se ela vem do demônio. Então, é interessante. Santo Inácio poderia ser outro tema, né? As regras de Santo Inácio de discernimento espiritual, discernimento de moções internas, ok? Mas isso aí deixamos para outro dia. Né? Então, descobrir a minha vocação, discernimento vocacional, descobrir a minha vocação, para que Deus me criou. Aqui eu coloco uma frase muito bonita de Jeremias, que eu vou até colocar para vocês no chat também.
Então, antes que no seio fosses formado, eu já te conhecia. Antes do teu nascimento, eu já te havia consagrado, te havia designado profeta das nações. Então, é interessante, porque Santo Agostinho faz uma comparação muito bonita, né, entre Deus e nós. Ele fala, por que nós somos ansiosos? Por que nós somos nervosos? Por que nós somos impacientes? Por que nós somos tantas coisas assim? E por que Deus, ao contrário, ele é paciente, Deus é calmo, Deus é tranquilo, Deus não tem pressa? Fala, porque nós vivemos no tempo. Isso é um conceito muito profundo, é muito complexo soltar ele aqui assim de repente, né? Deus está acima do tempo. Eu não vou entrar muito nesse tema aqui, que é muito filosófico, né? O tempo é uma criatura de Deus. Deus não está sujeito ao tempo, né? Mas nós sim. Então, a gente fica, né? Fica, o que vai acontecer amanhã? E, a gente ficou preocupado com ontem, a gente acaba esquecendo de viver o hoje, né? Então, é interessante, né? Então, qual é o pressuposto para fazer um bom discernimento vocacional? Em primeiro lugar, querer fazer a vontade de Deus. Então, vocês que são acompanhadoras vocacionais, né? Quando vocês têm que intuir isso num jovem. De fato, o direito canônico, quando fala que para alguém entrar no seminário, ele pede algumas coisas. Uma delas é a reta intenção. Porque você pode estar acompanhando um jovem que quer entrar no seminário por status, que brigou, não sei, porque a mãe dele está obrigando ele a ser padre, então, ou alguns motivos que não são corretos, né? Então, o direito canônico ele pede que quem entre ao seminário tem que ter reta intenção. Então, aqui eu vou colocar como querer fazer a vontade de Deus, sentir esse chamado, né? Como Deus me ama, Ele quer o melhor para mim, né? Então, nós vamos distinguir a voz de Deus de outras vozes, né? Que é complicado. Tem a voz do egoísmo, da preguiça, do mundo, do maligno. São vozes do meu interior. Então, como distinguir a voz de Deus no meio dessas outras vozes? Daí vamos pouco a pouco, né? Construindo esse castelinho do discernimento. Uma coisa interessante também, no discernimento, não sei se tem alguma engenheira aqui, geralmente com homens assim se dá muito esse fenômeno, né? Que o engenheiro, o pessoal de matemáticas, né? De física, tal, eles são muito matemáticos, né? Então tudo tem que ser certinho, quadradinho, né? Tudo fechadinho, né? Dentro do quadradinho. 2 mais 2 é igual a 4, então não tem espaço para dúvida, né? Então, mas no discernimento não existe isso. No discernimento se pode chegar a uma certeza moral, né? É como numa relação entre duas pessoas, né? Não se pode falar, tem 100% de certeza, né, que ela é a pessoa correta. Não tem. Isso sempre há um espaço para o mistério, né? Que é o mistério da fé e o mistério do amor também, né? Que nas relações interpessoais também é assim, né? Então, então não há uma certeza matemática na vocação, ok? Se alguém São casos muito raros quando Deus dá uma graça da qual não se pode duvidar. Tipo, Nossa Senhora, no momento da anunciação, né, da concepção, então ali foi bastante claro. São Paulo, quando foi derrubado do cavalo, também foi bastante claro. Tem mais outros casos que eu conheço? Muito poucos. E São João Bosco teve alguns sonhos, né, quando ele era criança, bastante claros sobre a missão dele, mas também ele poderia ter duvidado, né? Não lembro de outros assim casos bastante assim claros. Até deve ter alguns aí por aí que eu não estou lembrando agora, mas geralmente não é. Tá? Sempre há um espaço para dúvida, porque assim são as coisas nesse campo, ok? Aqui um tema que eu escutei uma vez o padre Paulo Ricardo falando, eu achei muito interessante, que é um problema de hoje, nas gerações dos jovens, vocês vão encontrar, né? Vocês vão ver os jovens que sentem inquietude, é uma certa autorreferencialidade. Né? Porque quando eu falo de vocação, implica uma outra pessoa, porque é alguém que chama. Não é eu que estou chamando eu mesmo, né? Não sou eu que estou aqui, ei, tal, não. É alguém que está me chamando, né? Então, o problema nosso é quando... o problema meu, né? Vou colocar aqui como um jovem vocacionado, é quando eu me fecho em mim mesmo, né? O que eu quero, o que eu gosto, o que me realiza, os meus dons, tá? E eu acabo esquecendo que a vocação é chamada de Deus, né? Tem outra pessoa me chamando,
né? Claro que tem a ver com a minha realização pessoal, mas aí que está a volta, aí, né, o giro. Eu me realizo fazendo a vontade de outro, e esse outro é Deus, ok? Então, geralmente o problema do discernimento... Olha aqui, eu vou dar uma chave para vocês, ó, uma chave de leitura aqui bastante forte, que isso aqui eu aprendi também estudando, vendo o tema e refletindo, né? O problema do discernimento vocacional é um problema de conversão do coração. Foi uma coisa que eu reli, bastante interessante. Então, o que que acontece? Eu não quero me converter, eu quero continuar sendo egoísta, então eu não quero pagar o preço do discernimento. Qual que é o preço do discernimento? A conversão do coração. Porque se eu estou falando que eu quero discernir a vontade de Deus. Mas por que eu quero fazer a vontade de Deus? Porque eu amo, porque Ele me ama. Então, eu creio em Deus. Há um movimento de fé, e a fé sempre vai ligada com o amor, né? Porque eu creio porque Ele me ama. Eu creio que Ele me ama. Porque se eu cresce que Ele não me ama, que Ele não me amasse, então eu não estaria nem aí com Ele, né? Então, veja como sempre é uma relação muito importante entre as virtudes teologais, né? De fé, esperança e caridade. Então, a melhor definição de discernimento que eu estudei, olha isso aí, para quem está anotando, é importante. Era um padre jesuíta, né, que nos acompanhou, Germán Arana. A melhor definição de discernimento. Discernimento é a intuição de um coração convertido. O discernimento é a intuição de um coração convertido. Vamos explicar um pouquinho essa frase, né, um pouco enigmática? Mas explicando cada termo já dá para entender. Então, a gente já falou de um coração convertido. É um coração purificado. Aí a gente teria que falar da purificação do coração, né? Já traz outro tema aqui à tona, né? Que é, primeiro, purificar do pecado, depois primeiro do pecado mortal, depois dos pecados veniais, depois das afeições, assim, do querer pecar, né? Então, um livrinho muito bom aqui que eu recomendo para todos vocês e para discernimento vocacional, para quem está crescendo na vida espiritual, é a Filoteia. Filoteia do São Francisco de Sales, que eu estou voltando ali agora depois de muitos anos, né? Muito bom, tem muito tesouro ali escondido. É muito bom. Filoteia São Francisco de Sales. Leiam com calma, um capítulo por dia, livrinho muito bom. Esses livrinhos clássicos que sempre tem muito alimento espiritual. Então, conversão do coração, a gente já falou sobre isso, coração convertido. Agora vamos explicar o que é intuição. Vocês já sabem mais ou menos o que é intuição, né? Conceitualizando um pouquinho o que é intuição, intuição é esse tipo de conhecimento que não é raciocinado. É um tipo de conhecimento que a gente tem meio que espontâneo. Sei, acho que aqui tem várias mães, né? A mãe, quando olha para o filho, para a filha, já intui algo. Fala, minha mãe me vê assim e fala, tem algo, hein? Você não está bem. O que aconteceu? Comeu algo estranho? Ou por que você está triste hoje? O que você fez? Foi mal na escola? A mãe tem isso, não tem? É uma intuição. Você consegue explicar por que você está fazendo isso? Não. É uma intuição. Intuição porque você vê algo e intui algo, né? A intuição é algo que sai espontâneo do coração, sai. Então, também pode ser uma pergunta para vocês. O que está saindo do coração de vocês, né? O que sai espontâneo do coração? Então, a intuição é esse pensamento, é esse tipo de conhecimento, mais ou menos, que sai espontâneo. Então, repitamos a definição. Discernimento é a intuição de um coração convertido. Então, já viu que aí já resolveu o problema, tá vendo? Já podemos terminar a palestra aqui mesmo. Discernimento é igual a conversão. Basicamente, né? Visto, logicamente, duas realidades vistas é uma mesma realidade vista de duas perspectivas diferentes, né? Então, quando há conversão, meu coração começa a olhar mais para as coisas de Deus. Logicamente, podemos ficar mais específico, né? Mas isso é já bastante base. Então, quando você acompanha um jovem, né? Você vai acompanhar um jovem que tem inquietude vocacional, a primeira coisa que você tem que fazer é básico da vida espiritual. Pessoal, é isso que eu faço com todo jovem que vem comigo. Eu faço isso. Essa é a receitinha de bolo, né? Se quiser anotar a receita de bolo aí, é isso. Pessoal, vamos fazer o basicão da vida espiritual. Basicão.
Se vocês quiserem uma formulinha para ficar fácil de memorizar, eu faço o seguinte com eles. Eu faço um tripé. Tripé, deixa eu ver para ficar assim, tripé, 3 pezinhos, né? Qual que é o tripé? Básico da vida espiritual, basicão. Não vou falar aqui de coisas muito complexas, das 7 moradas de Santa Teresa, das 3 etapas da vida interior. Não vou falar sobre isso, não. Vou ficar no básico, né? O tripé básico, né, que eu falo para os jovens, é o seguinte. Primeiro pezinho, evitar o pecado. Supõe-se que o pecado mortal, né? Vamos começar evitando o pecado mortal. Por quê? Porque se tem pecado mortal, eu não estou na graça de Deus. E se eu não estou na graça de Deus, acabou qualquer edifício espiritual, né? Não tem nada. Simplesmente. Então, o primeiro pezinho, a primeira patinha, né, do nosso tripé ali da celular ali, é evitar o pecado. Evitar o pecado, sobretudo o pecado mortal. Ok? Porque, logicamente, né, se tiver pecado mortal, pois se confessa aí. E bem. Segundo pezinho, básico da vida espiritual, a oração. Oração. A oração é básica na vida espiritual. Se não tem oração, não tem nada. Ok? Se não tem oração, eu não vou entender por que eu tenho que ir na missa. Se não tem oração, eu não vou entender o porquê da castidade. Se eu não tenho oração, eu não vou entender o porquê dos mandamentos. Se não tem oração, eu não vou entender a Bíblia quando eu leio. Vou inventar uma heresia. Né? Vou inventar outra igrejinha protestante. A oração é básica. Através da oração se conseguem todos os bens na vida espiritual. Okay? Então, aqui, logicamente, estamos falando de oração no nível básico. Né? Também não vou entrar em complicações aqui de oração de quietude, oração de união, né, de Santa Teresa e tal, mas vamos deixar por aqui, né, pelo basicão, ok? Curso de espiritualidade 1.0 aqui. Então, fuga do pecado, oração e terceiro pezinho, sacramentos. Logicamente, estamos supondo que a pessoa foi batizada, né, porque essa é a porta de entrada para o sacramento. Então, se a pessoa não foi batizada, corra batizá-la, né? Não, melhor, se é já um jovem, né? Tem que fazer a preparação, tá? Logicamente, né? Então, supondo que a pessoa foi batizada, que a pessoa já foi confirmada, também, tá vendo? Essas coisas, às vezes é bom perguntar, né? A gente supõe, mas é bom perguntar. Então, logicamente, estamos falando de quais sacramentos aqui, quais sacramentos se podem repetir, né, várias vezes. Não estou falando não somos enfermos, que você vai tomar uma vez que outra, né, quando for necessário. Não estou falando do sacramento da ordem, né, que é uma vez só. E também tampouco estou falando do sacramento do matrimônio. Estou falando de quais sacramentos? Quem quer falar? Sacramento... estamos falando mais... Penitência, comunhão, Eucaristia, né? Sacramento da penitência e da Eucaristia, que são sacramentos que com mais frequência nós podemos receber, né? Por quê? Porque o sacramento é uma fonte de graça, né? Às vezes esquecemos que existe uma graça sacramental no sacramento, ok? Vale a redundância, né? Então, existe uma graça. Então, cada vez que eu recebo um sacramento e eu tenho as condições, logicamente, se eu for confessar e não estou arrependido do pecado, ademais de cometer um sacrilégio, eu não estou recebendo graça nenhuma, né? Também, se eu for comungar em pecado mortal, eu também não estou recebendo graça nenhuma e estou até piorando a minha situação, né? Então, falar sempre para os jovens, né? Ir na missa pelo menos dos domingos, né? Mas se é um jovem que já tem uma vida espiritual, ir no domingo e começar... eu não gosto muito de falar para a pessoa já de cara ir na missa todos os dias. É melhor não, porque senão a pessoa acaba desanimando. Se a pessoa primeiro tem que ir no domingo, né? Domingo ou sábado, e aí fala para ela começar em alguns dias na semana, né? Talvez começar na quarta, depois na quarta e na sexta, depois aí vai aumentando até que se chegar um momento que ela consiga, né? E que for tranquilo, porque também depende muito dos compromissos da pessoa, né? Talvez ir na missa todos os dias, ok? Então, esse tripézinho e a confissão, logicamente, quando necessite, quando cometer algum pecado mortal e correndo confessar, né? E depois já criar uma rotina de confissão, né? Primeiro começar uma vez cada 3 meses, depois uma vez cada 2 meses, uma vez por mês. E aí já cada pessoa vai vendo. E logicamente, ok, esse tripézinho básico da vida espiritual.
E, logicamente, recomendar um diretor espiritual para essa pessoa, né? Se é uma pessoa que está querendo seguir com seriedade, se é uma pessoa que está buscando a sua vocação, ela está querendo seguir com seriedade a vida espiritual, né? Porque uma pessoa que não está querendo seguir a vida espiritual não faria esse questionamento, né, de seguir a vocação, ok? Então, buscar um bom, mas que seja um bom diretor espiritual, porque, sim, um padre, uma consagrada, uma freira, né, ou talvez um leigo muito capacitado, muito prudente na vida espiritual, ok? Não é pegar qualquer um aí na esquina, né? Tá bom. Então, bem, falando um pouquinho sobre as duas vocações, né, de uma maneira muito simples, né? Não vou aprofundar muito só nesse tema aqui, mas muito simples. Pois vou separar aqui em duas vocações, né, por assim dizer, né? A vocação matrimonial e a vocação à vida consagrada, vocação consagrada, né? E essa palavra consagrada na história da igreja sempre foi reservada às pessoas que vivem, que não se casam, né, que entregam sua vida a Deus. Hoje em dia, perdão, acho que a Mariana quer fazer alguma pergunta. Mariana, pode fazer antes que eu siga aqui. Padre, essas orientações assim do tripé, né, do basicão, e o próprio discernimento em si, para nós assim que temos essa intenção, né, de desenvolver esse olhar mais perceptivo, né, em relação a uma pessoa com vocação. A gente está falando aqui de jovens, assim, a partir de que faixa etária a gente deve considerar, né? Porque, de repente, eu não sei se para uma criança que manifesta, né, assim, essa intenção, se a gente já considera todos esses elementos, ou se tem uma idade assim, de mais maturidade, como que funciona isso? Obrigado, Mariana, boa pergunta. Sim, logicamente, aqui também respeitando o direito civil e tudo aqui, né? Temos advogados por aqui, né? Então, uma criança, um jovem, um adolescente deve obedecer aos seus pais. Porque até os 18 anos de idade está sob a tutela, né, e guarda dos seus pais. Então, aí você não pode intervir. Então, quando é um jovenzinho, né, menor de idade, você tem que falar com a família, né? A pessoa fala com a família e todo o processo é feito com a família, né? Então, nós temos um seminário menor e quando um jovenzinho, um adolescente quer entrar no seminário menor, o padre vai visitar a casa, conversa com a família, vê se a família também quer que ele faça essa experiência, porque se a família fala que não, pois aí já terminou o processo, aí não acabou o discernimento. Então, ele vai ter que esperar, né? Quando ele cresça, tenha mais de 18 anos, se ele conseguir com a inquietude, aí ele vai poder entrar já no seminário maior. Mas enquanto ele é de menor, ele tem que obedecer aos seus pais. E também assim se manifesta a vontade de Deus também, né? Obedecendo os pais. Há casos, né, que existe a vocação, logicamente, os pais proíbem, falam que não. Mas aí a pessoa espera um pouquinho e vai conseguir entrar no seminário já. Porque se é um chamado de Deus, ele permanece no tempo. Não precisamos temer, né, que vai desaparecer e tal, né? Então, sim, logicamente, se a pessoa, eu conheço casos de padres, né, de um superior meu que ele entrou no seminário com 11 anos de idade, logicamente a família permitiu, e quando ele entrou, ele falou, eu sabia que eu estava indo, eu nunca mais ia voltar para minha casa. Nossa, meu Deus do céu, um menino de 11 anos falar isso, né, imagina. Logicamente, tem outros que entram, nem sabem o que estão fazendo, e depois vão sair mais para frente, mas é normal, né, isso aí, todo o processo é assim. Se a Mariana está com a mãozinha levantada, mais alguma coisa? Já? Era isso? Tá bom. Alguém mais? Alguma pergunta? Não? Eu não sei como baixar a mão. Não, tranquilo. Deixa a mãozinha aí. Já. Tá, então... Ok, muito rápido, assim, sobre matrimônio e vida consagrada. Depois eu falo sobre alguns sinais, né, de vocação. Então, o matrimônio, todo mundo sente essa inclinação para o matrimônio, né? João Paulo II, na Teologia ao Corpo, fala que é o sacramento primordial, ou seja, o primeiro sacramento, né? Todo mundo sente, é natural, né? Pois eu também, antes de entrar no seminário, eu tinha namorada. Eu deixei ela um mês e meio antes de entrar no seminário, né? Foi meio estranho assim e tal. Mas é natural, porque está inscrito por isso que a gente fala, porque está inscrito na natureza. Então, é natural o homem sentir atração pela mulher, a mulher sentir atração pelo homem, né? Então,
Todo mundo, né? Sempre. Então, essa é a vocação, eu diria, por assim dizer, de 99% da humanidade, né? 98, 99%, todo mundo está aí. Mas acontece que desde os tempos de Jesus, algumas pessoas sentem um chamado a uma vida de entrega total, né? Que não dá para compaginar com uma família, né? Por exemplo, São Mateus, né? Mateus estava lá sentado, né? E Jesus fala, segue-me. Ele levantou e seguiu, deixou tudo que ele tinha e seguiu Jesus. São Pedro era casado. E Jesus chamou ele. Não sei o que aconteceu com a mulher, né? Porque a Bíblia não fala mais. Então, São Paulo também, né? Então tem, né? Sempre teve, né? E desde que apareceu Cristo na Terra, né? Deus feito homem, aparece essa questão da vida celibatária e tal, né? Então, isso é um ponto, se vocês quiserem já entrar em sinais, né, para as pessoas ver o que a pessoa sente no seu coração. Isso é uma primeira pergunta que vocês podem fazer também, né? O que você sente? Ah, você quer formar uma família? Tipo, isso é normal, né? Qualquer pessoa normal quer formar uma família, tal, né? É bom, tal, né? Então já pode começar por aí, né? Ah, sim, eu vejo que quero casar e ter filhos, tal, que bom, né? Animem ele para que siga nessa vocação aí. Que joia, né? Ah, a pessoa fala, ah, eu sim, talvez gostaria de casar tal, mas eu sinto que Deus está me pedindo algo. Aí já é interessante, né? Porque, ó, o que será que tem aí, né? Então, logicamente, é a pessoa que faz o seu discernimento. Vocês nunca podem se meter no discernimento de uma pessoa. Nem mesmo o diretor espiritual pode se meter no discernimento pessoal de uma pessoa. O diretor espiritual, ó, o que ele faz, ele ajuda. Ele ajuda a pessoa a discernir. Ele vai falando, ó, olha, você pensou nisso? Ah, e que tal isso? Ah, e essa coisa aqui? Ah, isso aqui, tal, tal. Mas é a pessoa que discerne, né? De fato, isso a gente aprendeu com um jesuíta muito bom, que nos ajudou, né, no processo de renovação da nossa congregação. Ele falava isso, que muitas vezes a pessoa, por insegurança, por falta de maturidade, joga o peso da responsabilidade, o peso da decisão em cima do diretor espiritual. E isso não é assim, não deve ser assim, ok? Isso é um erro, um erro. Não é o diretor espiritual que escolhe, é você que escolhe. Ele te ajuda a ver alguns elementos e tal, mas é a pessoa que escolhe, ok? Então, mas isso é um primeiro elemento bastante interessante, né? Esse desejo, né? Esse, esse querer, né? O que a gente fala, né? Geralmente é sentir um chamado, né? Interior. A pessoa está num estilo de vida, como eu falei, está namorando, está trabalhando, está estudando, né? Que é o normal que todo mundo faz, né? De repente ela sente, ou pode ser de uma maneira assim mais explosiva, né? Como foi o caso de São Paulo, a gente falou, né? De Mateus, de Pedro, né? Foram casos especiais, talvez no São Francisco de Assis, no Santo Inácio de Loyola, pessoas que tiveram assim muito forte. Ou a pessoa pode também ir sentindo pouco a pouco no coração dela, né? Que Deus vai pedindo para ela, né? Pouco a pouco, e ela vai se sentindo como seduzida, entendeu? A palavra, né? Por Deus. E assim descrevia o profeta Jeremias, né? Seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. A experiência é interessante, muito bonita também. Podemos colocar aqui, tipo, o caso de Santa Teresa de Jesus. Eu estou lendo o livro da vida agora, né? Muito interessante. Tem até aqui, ó. Vocês veem aqui, o livro da vida. Santa Teresa, né? Ela se consagrou, pois, sendo nova ainda, acho que tinha 19 anos quando entrou no convento, né? Ela vai contar que ela passou 20 anos numa vida assim muito tranquila, sem nada. Depois a verdadeira conversão, a segunda conversão dela de santidade foi 20 anos depois, né? Mas ela sempre se sentia atraída pelas coisas de Deus. Santa Teresinha também, né? Um anjinho, né? Desde pequena, né? Tinha seus defeitos e tal, mas ela também, né? Sempre sentiu esse chamado de Deus a ser esposa de Cristo, né? Então, isso é um elemento interessante, essa chamada interior, né? Se vocês quiserem colocar assim, agora eu posso colocar alguns sinais, né? Vamos colocar esse como sendo o mais importante, né? Chamada interior. E, logicamente, requer um discernimento, né? Ah, eu senti chamada, entrei, agora estou aqui e tal, e agora... Não, né? Digo, logicamente, você sente uma chamada interior.
e que vai discernindo, vai vendo pouco a pouco, né, com o tempo, o que vai acontecendo no seu coração, né? Muitos têm uma chamada interior, depois passa a coisa e tal, e era algo só de momento, então é importante discernir bem. Isso aí fica com o tempo. Outro sinal muito importante. Isso aqui dá para falar bastante sobre isso também. Aptidão. Ou seja, acho que o direito canônico coloca como idoneidade. Que a pessoa, pois, tenha, né, tenha a capacidade, tenha as qualidades para assumir aquele compromisso. Por exemplo, eu quero ser sacerdote, então você tem que ter uma sã psicologia, né, uma psicologia equilibrada, né, não pode ser uma pessoa que tenha problemas psicológicos, porque o sacerdócio é muito exigente, né, desde o ponto de vista psicológico. O que mais? É uma pessoa que tem que ter mais ou menos certa inteligência, né? Estou falando que somos todos brilhantes, inteligentes, mas algo tem que ter, né? Para os estudos, para poder estudar, porque requer muito estudo, né? A vida espiritual se estuda bastante também. E, como Santa Teresa dizia, o confessor tem que ser letrado, né? Ter letras, ela falava, né? Tem que possuir letras, ou seja, tem que ter algo de estudo, né? Então, são qualidades que estão presentes numa pessoa, né? A psicologia equilibrada, certa capacidade intelectual, e outras coisas, né? A gente poderia, não sei, por exemplo, se eu fosse, vamos pegar, por exemplo, uma ordem que tem um carisma bastante específico, não sei, os camilianos, né? Que são cabelo de leles que cuida dos doentes, né? Dos enfermos. Eu não conheço bem hoje como que eles estão, mas eu sei que esse é o carisma originário deles. Mas eu não posso ver um doente que, não sei, me dá desespero, entra em pânico e, sei, tem vontade de sair correndo. Não, pois acho que eu não tenho vocação para esse lugar, né? Ou, não sei, outras ordens, não sei pensar, talvez, não sei, outro carisma. Mas acho que com esse já dá para ilustrar a situação. Aptidão, okay? Idoneidade, que o sujeito possua as qualidades, né? Necessárias, ok? Então, outro sinal, né, que eu já tinha comentado com vocês, mas vale colocar aqui de novo, né, como sinal, é a reta intenção. Isso aí o direito canônico, vou pegar ele que está por aqui, né? Ele descreve também, né, que o sujeito, quando ingressa ao seminário, tem que ter essa reta intenção. Ou seja, ele tem que entrar por quê? Por amor a Deus e por amor às almas, né? Por exemplo, eu vou no sacerdócio diocesano, o sacerdote diocesano recebe um salário, né? Então ele fala, então eu vou entrar no diocesano porque eu vou ter um salário e vou ter vida boa, né? E vou estar tranquilo, né? E vou ter estabilidade financeira. Não, não é isso. Não, isso não é reta intenção. Ou, por exemplo, eu sou legionário e eu sei que os legionários viajam muito pelo mundo inteiro, aprendem várias línguas. Então, eu falo, eu vou entrar nos legionários porque assim eu vou viajar bastante. Eu vou viajar, né? Não, isso não é reta intenção, né? Ou quaisquer outros motivos que vocês podem pensar também. E um sinal interessante, importante também, isso aqui eu vi num livro também, que eu estava lendo aí, esqueci o nome do autor, que fala a confirmação externa. Isso é interessante, a gente não pensa nisso, né? A confirmação externa, no caso de um seminário, pois são os formadores, as pessoas que estão ali, logicamente, são limitadas, pessoas que têm. Mas, de alguma maneira, Deus se vale dessas pessoas, né, para confirmar a vocação de alguém. Então, se ele entra nos Legionários de Cristo, pois estamos nós, a equipe formativa. Aqui, se ele entra no seminário diocesano, está a equipe do seminário diocesano, está o bispo. O bispo é o último, né, o formador último, mas ele não está ali no seminário todo dia. Então, ele delega aquela formação ao reitor, aos assistentes do reitor, aos prefeitos de estudo, de ensino, né, aos professores e tal. Então, de alguma maneira, pois Deus fala por aí também, né? Então, eu não sei, acho que eu posso deixar aqui um tempo para perguntas, Marina. Isso aí acho que falei, é muito básico, é básico sobre discernimento, né? Poderíamos fazer uma aula de discernimento avançado, regras de Santo Inácio de Loyola para discernimento de espíritos e tal, mas aqui por agora vamos ficar com isso, que eu acho que já é bastante, já, né? Acho que já também está quase dando uma hora aqui, né? Então,